Hoje eu quero conversar com vocês de mãe para mãe. E o assunto que eu quero trazer é sobre comparação. Quantas vezes na maternidade, né, a gente fica se comparando com outras mães, a gente fica comparando nossos filhos. Ah, esse andou primeiro, ah, esse já tá falando, o outro não tá. E tal, a gente compartilha experiências, né? Isso é muito positivo. Só que muitas vezes a gente entra nesse lugar de comparação. Então, ah, o outro andou primeiro, por que que o meu não tá andando? E daí começa a vir as pulguinhas atrás da orelha, né? Por que que o meu não tá andando? Por que que o meu não faz isso? O do outro faz. Então, como a gente tem que ter sabedoria, até nessas trocas, né, que é muito positiva para as mães, mas que a gente também tem que ter sabedoria, tem que nos blindar um pouco, né, de buscar tanto essa comparação, de quando conversar, entender, né, que cada filho é único, entender que cada, claro, entendendo o que está por trás, entendendo, conversando, né, com os profissionais que também cuidam da infância dos nossos filhos, com o nosso pediatra de confiança, com pessoas de confiança, né, que a gente pode estar contando e pode estar botando para fora, né, as nossas medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, né, mas ter muito cuidado com essas comparações. Então, hoje em dia, com as redes sociais, ficou ainda mais escrachado, assim, né? Que antes, às vezes, a gente se comparava com a vizinha da frente, com a vizinha do lado, né? E algum almocinho de família, então tinha lá a cunhada. Só que hoje, com as redes sociais, essa comparação, ela tá cada vez mais constante. Então, tu abre ali a rede social e muitas vezes a gente segue milhares de mães, né? Milhares de outras pessoas, então tá demais, assim. Então eu percebo as mães, às vezes, seguindo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e muitas vezes a maioria é sobre maternidade, porque eu entendo, né, essa nossa ânsia por querer dar o melhor para o nosso filho, essa nossa ânsia de dar uma maternidade boa para o nosso filho, de se inspirar em outras pessoas, só que às vezes o excesso disso tá nos distanciando da nossa maternidade, tá nos distanciando dos nossos filhos, porque a gente tá tanto buscando uma perfeição ou fica se comparando e muitas vezes aquilo não nos faz bem, porque a gente muitas vezes não consegue ter aquela maternidade ideal que a gente queria, né? Não consegue ser aquela mãe que às vezes levanta para amassar um pão, que levanta e tá todo mundo, a casa tá tudo organizada e ela tá ali disposta, bem arrumada e tudo mais. Então, às vezes esse excesso está nos distanciando de viver a maternidade com a nossa maternidade, né? De ver a nossa vida, de viver a nossa realidade. E claro que a gente pode escolher algumas pessoas para se inspirar, né? Ter como alvo também, né? Cada vez mais melhorar. Só que às vezes quando isso acaba sendo demais, isso em vez de ser positivo, vai sendo negativo para nossa maternidade, para nossa vida. Então, muitas vezes a nossa saúde mental, já como mãe, não tá tão boa, né? A gente tá passando por várias mudanças hormonais, várias mudanças no corpo, a gente passa várias mudanças na nossa vida, na nossa rotina, na nossa profissão, e aí a gente acaba, continua seguindo aquelas várias pessoas que estão lá com a sua em outra fase, muitas vezes, da vida, em outra fase da maternidade, ou que tem ou não tem filhos, né? Então estão lá tendo muito tempo para malhar, tendo muito tempo para tá lá crescendo na carreira, e você muitas vezes olha para sua vida e você pensa, meu Deus, eu tô aqui, né? Ninguém tá me vendo, eu tô aqui invisível, eu tô aqui só como meu filho, não tô fazendo nada de útil, e olha como que tá a minha profissão, e olha como é que tá meu corpo, e olha esse meu filho que não me respeita, que não é obediente, e tudo isso vai nos afastando, né, da gente estar vivendo com presença e tá dando um passinho de cada vez da nossa realidade, né? Essa alta comparação, essa alta expectativa, ela vai nos frustrando, ela vai nos deixando muitas vezes infelizes, muitas vezes insatisfeitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Cuidar com a quantidade de pessoas que a gente está seguindo, cuidar com a quantidade de pessoas que a gente está ouvindo, cuidar com a quantidade de coisas que a gente está vendo, porque a gente pode escolher, sabe? Hoje em dia está sendo muito adoecedor esse excesso de informação, esse excesso de comparação, esse excesso de palpite. Então, cuide de quem você ouve, sabe? Selecione os profissionais para você conversar sobre as suas dúvidas, selecione algumas pessoas para você ouvir, para você se inspirar. Agora, cuidado com os excessos, né? E talvez um convite hoje que eu quero te fazer é olhe para sua rede social e veja quantas pessoas você está seguindo sobre esse assunto. Né? Selecione as pessoas que você está seguindo. Você não precisa seguir milhares de pessoas. Selecione algumas vozes que você quer ouvir.
sobre esse assunto, que realmente te fazem refletir, te fazem ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, te fazem crescer na maternidade, te fazem te aproximar do seu filho e não se distanciar. Então selecione essas vozes, né? Quem sabe deixe de seguir algumas pessoas, porque isso vai só, às vezes não tá te fazendo bem, não tá fazendo bem para ti, para tua maternidade. Você também fica perdendo muito tempo no celular, porque como é que eu vou acompanhar 2.000 pessoas seguindo no Instagram? Olha quanto de informação que vai ter ali no meu feed do Instagram, né? Ou em outras redes sociais. Então, não tem como a gente acompanhar 2.000 vidas, não tem como a gente acompanhar 2.000 sugestões e palpites e dicas e coisa aradas. Então, respira, seleciona essas vozes, vai fazendo uma limpeza, sabe? Vai se questionando o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, que às vezes pode estar em excesso essa comparação, né? Pode estar me fazendo mal tudo isso, pode estar me distanciando do meu filho, do meu marido, né? Quantas vezes a gente fica olhando daí, porque olha lá como é que aquele homem se comporta, olha lá como é que é lá na casa dela, e muitas vezes a gente olha para nossa casa e o nosso marido muitas vezes não é assim, muitas vezes fala de uma determinada forma, muitas vezes se comporta de uma outra determinada forma e você queria que ele fosse mais romântico, você queria que ele fosse mais carinhoso. Só que quanto mais a gente se compara com o da outra, né, sem ver também o todo, porque muitas vezes a gente só vê um pedaço do que está acontecendo, a gente não vê o todo, né? As redes sociais, o que a gente vê na rua é um recorte da vida das pessoas, né? É um recorte da nossa vida, não é o todo. Então, às vezes a gente não pode julgar uma mãe que muitas vezes perde a paciência com o filho ou acontece alguma coisa, a gente só viu aquele momento, né? A gente não sabe o que está por trás, o que já aconteceu, então a gente muitas vezes está sempre julgando, né? Ou a gente vê um marido, uma mulher se dando bem ali nas redes sociais, olha como eles são felizes, olha como. Só que aquilo também é só um recorte, a gente não sabe do todo. Com certeza eles também passam os desafios, com certeza eles também enfrentam os seus desafios diários, os seus perrengues, né, as dificuldades, às vezes os desafios que passam com os filhos, a gente não sabe, então aquilo é só um recorte. Então esse é o problema da gente ficar sempre olhando para fora, para a vida do outro e não olhar para nossa vida, porque daí a gente só tá olhando o recorte, né, e muitas vezes a gente tá ali insatisfeito, é, reclamando com o marido porque não é aquele marido, porque o marido não faz aquela coisa, só que a gente muitas vezes não sabe, né, se realmente é só assim o tempo todo. E às vezes ao invés de a gente alimentar coisas boas, né, carinho, palavras positivas, cuidar da nossa casa, botar uma mesa melhor, fazer algo melhor para nossa casa, a gente perde muito tempo na rede social, depois não tem tempo de fazer na nossa casa e aquele ciclo vai se perpetuando, porque daí o marido também muitas vezes não se sente amado, a gente muitas vezes não se sente amada, e daí vai vir um ciclo, né, vicioso de reclamação, de insatisfação, e isso traz toda a nossa família. Então, quando a gente, como mulher, né, que tem esse grande poder de influência na nossa casa, decide romper esse ciclo, não, eu vou parar de olhar para fora e vou olhar para dentro. Né? E você pode também começar olhando para dentro, esse recomeço, né? Que eu mesmo passei na minha vida, eu recomecei olhando para mim, olhando para a Camila, me redescobrindo quem que eu sou. Né? Porque quando a gente se compara demais, a gente quer ter a vida do outro, a gente vê o outro indo para frente, a gente fica mal e a gente, né, tem inveja ou acontece algumas coisas, é porque no fundo eu não sei quem eu sou. Eu não sei quais são os meus valores, eu não tenho a minha identidade restaurada, eu não sei quais são os meus princípios, eu não sei, eu não tô dando valor para a vida que eu tô tendo, daí eu fico me comparando. Então, quando eu tô muito distante de quem eu sou, da pessoa única que eu sou, isso vai me atingindo cada vez mais. Essa comparação vai me pegando cada vez mais. Esse sentimento de inveja vai me pegando cada vez mais, porque eu não sei meu lugar no mundo, eu não sei meu lugar na minha família, eu não sei por que que Deus me chamou, ou o meu lugar dentro, por que que Deus te escolheu para ser a mãe dos teus filhos, né? Você é única, você teve a graça de ser mãe, então Deus não deu isso à toa para você. Você tem um chamado, né, para cuidar desses filhos, para educar, para cuidar da sua família, né? Você teve uma família, tem um marido, então você é única e redescobrir essa nossa o que nos faz diferente, né? O que nos fez único, o que nos faz único é a grande chave, assim, para a gente não cair tanto nessa comparação, para a gente não cair tanto em sentimentos de inveja, em sentimentos de frustração, porque a gente sabe qual é o nosso lugar, né? E eu passei por esse processo de autodescoberta, de voltar para minha essência, de redescobrir a minha identidade, que muitas vezes foi se afastando.
com as nossas experiências da vida, com até mesmo com a educação que a gente teve, né? A gente foi se perdendo da gente. Então a gente tem muitos rótulos na nossa cabeça de quem que a gente é, né? Ah, eu sou chata mesmo, eu não dou nada certo, eu sou assim. Então a gente foi se perdendo da nossa real identidade por tudo que a gente ouviu, pelas experiências que a gente passou, pela educação muitas vezes que a gente teve, né? Que muitas vezes os nossos pais também tiveram, e esse ciclo vem lá de trás. E a gente foi se perdendo disso. E o caminho é voltar para sua identidade, é voltar para sua essência, é fazer esse caminho de volta. E a maternidade, ela nos convida muito para isso, né? Para a gente revisitar a nossa própria história, para a gente revisitar, redescobrir quem a gente realmente é. Né? Quantas mudanças acontecem após a maternidade? Essa mudança eu falo mesmo da minha vida. Como aconteceu essa mudança depois da maternidade? Olha o que eu venho fazendo, né? Trabalhando com mães e ajudando mães a redescobrir essa sua identidade, essa sua essência, a tratar as raízes. Né? Hoje eu trabalho com essa mentoria para as mães que eu mesmo passei esse percurso de olhar para minhas raízes, de curar as minhas raízes, né? De entender por que eu tenho esses sentimentos de inveja, de comparação, de me sentir menos do que as outras, de não me sentir nunca o suficiente. Então, quando a gente mergulha nisso, cura essas raízes, a gente consegue ter mais saúde mental para lidar com esse excesso de informação, consegue filtrar, consegue saber o que é essencial, né? Porque quando a gente vai buscando, né, quer preencher um vazio com algo externo, muitas vezes não vai ser preenchido. A gente precisa preencher internamente, a gente precisa tapar esses buraquinhos que tem na nossa vida, e aí sim que a gente não vai ser deixado influenciar tanto pelo externo, a gente não vai deixar tanto que o externo prejudique a nossa saúde mental. Então esse é o meu convite para você, mãe, também que está assistindo esse vídeo. Olhe para você, olhe internamente para você, cure as suas raízes, né? Se precisar de ajuda, conte comigo com as minhas mentorias. Eu tenho a mentoria Raízes Curadas, tem outros tipos de serviços para as mães, porque o meu propósito é ajudar mães a passar por esse mesmo caminho que eu venho passando, sabe? De resgate da minha identidade, resgate da minha essência, e uma mãe curada, ela vai curar, porque uma mãe que está restaurada, que está curada, ela vai cuidar dos seus filhos com amor, com alegria, ela vai saber a estação que ela tá, ela vai saber porque ela foi chamada, ela vai ter mais paciência quando ela tem as suas raízes também espirituais curadas, sabe? Ela vai saber que Deus ama ela do jeitinho que ela é, que Deus tem um propósito para a vida dela, né? Ela vai encontrar o seu lugar no mundo. Então ela vai parar de querer a outra vida, de querer se comparar. Ela vai encontrar o seu lugar, o seu propósito, ela vai ser feliz com o que ela tem nesse momento, a estação que ela está vivendo nesse momento, né? Ela não vai se ficar querendo cada vez mais uma outra vida que muitas vezes não é a realidade dela. Então ela vai conseguir, né, viver com mais presença, viver com mais gratidão, e vai passar isso para os filhos. Então, ao invés de às vezes jogar suas frustrações sobre a família, sobre os filhos, sobre o marido, né, viver reclamando, ela vai trazer luz para sua casa, ela vai trazer alegria para sua casa, ela vai reafirmar a identidade dos seus filhos todos os dias. Ela vai saber, nossa, meu filho, olha como ele tem isso nele, olha como ele é diferente, olha como Deus fez ele dessa forma, né? Olha essas características dele. Ela vai enfatizar as coisas boas, ela vai mostrar para ele o quanto ele é um ser único, né? O quanto o marido é um ser único. Ela vai começar a olhar mais para as coisas positivas do marido, o que faz ele único, o que faz ele que se juntou, né, a você, e a gente começa a mudar o nosso olhar, né? Em vez de olhar só para a grama do vizinho que é mais verde, a gente vai começar a cuidar da nossa grama, a gente vai começar a regar a nossa grama, a gente vai começar a cultivar mais a nossa família. Então, esse é o meu convite para você, né? Se você tá com dificuldade, né, e passa por isso de constante comparação, de não saber o seu lugar no mundo, de não ter a sua identidade restaurada, de ter se perdido com tanta coisa que aconteceu na sua vida, você já não sabe mais quem você é, quais são os seus gostos, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, qual é o seu chamado, né? Você foi se distanciando disso cada vez mais. Eu convido você também, se você quiser conhecer a minha mentoria Raízes Curadas, onde eu faço um mergulho junto com vocês, né, em todas essas áreas da vida, e a gente vai restaurando área por área, a gente vai trazendo luz, vai trazendo consciência, trago exercícios também para juntas a gente curar essas raízes das várias áreas da nossa vida que impactam tanto nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, né, e por consequência na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na vida do nosso casamento. Então, esse é meu convite para você. Reflita sobre, se você está se comparando, faça uma limpeza das pessoas que você está ouvindo, das pessoas que você segue nas redes sociais, do que você tem visto, porque tudo influencia. A gente acha que não,
né? Ah, não, mas eu só tô vendo aqui, tal, tal, tal. Tudo influencia, ainda que de forma inconsciente. O nosso cérebro ele vai absorvendo aquela informação e tudo vai influenciar no nosso estado emocional, no como a gente tá se sentindo. Às vezes você tá ali brigando com seu filho, com seu marido, e no fundo começou essa brotar essa sementinha lá de algo que você ficou vendo na internet, que o seu marido não era assim, lá daquele filme que você fica assistindo, que tem um marido perfeito, que ele é romântico, que ele faz isso, e que os filhos se comportam e tal, e que lá no fundinho essa sementinha já começou a ser brotada e você nem se percebe, quando você vê, você já tá ali frustrada, reclamando, e daí vão acontecendo as coisas na sua casa e aquilo ali tudo vem à tona e você já tá ali, irada, com raiva, insatisfeita, reclamando. Então, tenha muito cuidado com o que você tem absorvido, com as pessoas que você que você segue nas redes sociais, com as pessoas que você conversa, com as pessoas que você compartilha as suas vulnerabilidades, porque tem muitas pessoas que vão usar, às vezes, isso contra você, ou que vão falar, não, mas na minha casa não é assim, vão se posar muitas vezes que a vida é perfeita, muitas vezes não é. Então, tenha muito cuidado, tenha muita sabedoria, sabe? Proteja a sua saúde mental e se precisar de ajuda, conte comigo nesse percurso. Depois me conta aqui, né, no vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te fez refletir de alguma forma, né? Se você não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever, que eu vou trazer sempre conteúdos sobre maternidade, educação de filhos, reflexões sobre a vida, vou falar também sobre organização, sobre viver com presença, rotina, então vários assuntos assim que envolvem esse universo da maternidade, que muitas vezes eu também paro como mãe me questionando, né, como também trazendo também essa visão junto da neurociência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já se inscreve no canal e já compartilha também com outras mães que podem também estar precisando ouvir sobre essa reflexão. Abraço e até a próxima!